Olá, seja bem-vindo à TVD3 Mais TV, a TV de toda a família, com o programa A Sua História, que vem ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. E para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, mas antes de eu chamá-la, a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Olá, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, porque o programa de hoje vai ser maravilhoso. Compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que esse programa vai ser muito importante. Eu vou chamar uma pessoa aqui e ela está trazendo um tema maravilhoso. Ela que é especialista em fazer eventos gastronômicos corporativo para empresas. Então, se você tem a sua empresa, não sabe quem chamar naquela hora de fazer um coffee maravilhoso, essa pessoa, Angel, conta um pouquinho da sua história. Conta ali pro público de onde veio essa história dos eventos gastronômicos, para você chegar até onde você chegou. Tá bom. Eu sou Angélica, todo mundo me conhece como Angel, eu trabalho com eventos corporativos fazem 8 anos, né? E a minha história começou lá atrás, eu era gerente de projeto numa multinacional de telecomunicações, e há 9 anos atrás eu precisei sair porque o meu filho ele teve um problema de saúde, eu precisava fazer algumas terapias, acompanhamentos, então eu saí para cuidar dele. E dentro dessa própria empresa, que é a Telefônica, eu comecei a fornecer o coffee break para eles, né? Comecei atendendo pequenas áreas e aí gradativamente isso foi crescendo, foi se espalhando. E o que era, na época eu era especialista em coffee breaks temáticos, então eu fazia Dia das Mães, Páscoa, Halloween, Natal. No Insta tem alguma coisa relacionada a isso, ainda faço, né? Esse mês também eu atendo muito pela parte de coffee break junino. Mas pós-pandemia, eu me especializei nessa parte de grazing food, né, que ele mistura a mesa posta com charcutarias, frios e traz uma elegância para o evento, né? E então hoje eu sou especialista nessa parte de grazing food. Então você explica um pouquinho aí, você já trabalhava com essa questão de organizar esses co-offs e de repente você viu ali uma oportunidade de fazer essa transição de carreira. Na verdade, essa oportunidade, ela surgiu de um hobby, né? A montagem de coffee, a montagem de mesa posta, eu sempre gostei muito disso. Então, eu fazia isso de uma forma como um hobby mesmo, né? Para familiares, para dentro de casa, para eventos pequenos dentro da empresa, coisas demais direcionadas assim para o dia a dia. E aí, quando eu saí por causa do problema do Miguel, isso, na verdade, foi uma oportunidade, porque eu estava numa ascensão de carreira, eu sou formada pela Poli, né? Eu estava terminando uma especialização em engenharia de produtos e serviços, então, assim, eu tinha uma grande expectativa de crescer de uma forma executiva, né? Não de uma forma empreendedora. O empreendedorismo, ele nasceu nessa oportunidade, né, de começar a fornecer os coffee breaks para uma maneira de sustentar, né, o padrão, o salário que eu não tinha mais, porque eu precisava acompanhar ele nas diversas atividades que ele tinha, né? Então, isso começou, na verdade, assim, para suprir o não trabalho, né, no corporativo, no CLT. E aí isso foi ganhando corpo, foi ganhando forma, e aí eu fui me especializando e para hoje chegar onde a gente está, né? Então isso começou, na verdade, de uma forma, de uma brincadeira, e aí trouxe, na verdade, pensei algumas vezes em voltar para o mundo corporativo, fiz algumas especializações em gerenciamento de projetos, né? Fiz Scrum Master, fiz diversas certificações, porque a intenção era voltar para o mundo corporativo, né? Só que depois eu acabei engravidando o Lorenzo, que é o meu caçula,
E aí, às vezes, a gente faz alguns projetos e o universo coloca a gente em uma outra situação para que a gente se remodele, se reprograme e consiga seguir de uma outra forma, né? E para quem está assistindo em casa, existe um curso específico para se tornar especialista nessa área? Dá essa dica para o público. Existem, assim, toda a parte de gastronomia, além da formação em gastronomia, existem cursos que são sazonais, especializados em cada área. Então, eu já fiz curso de cake designer, eu tenho uma formação de cake designer, tenho uma nacional, uma internacional. Eu já fiz algumas formações em tábuas de frios, em algumas especializações para o grazing food, para entender que isso é um conceito que veio de fora, que é comida espalhada na mesa, né? E aí a gente mistura aqui no Brasil com a parte de mesa posta. E então você vai encontrar diversas comidas, né? Então a gente brinca com textura, sabor, cores, e isso faz com que a mesa desperte olhares, né? Então quem ainda não conhece, quem gostaria de ter uma oportunidade nessa área, existem cursos específicos para isso, né? E o empreendedorismo, eu estava até conversando antes com a Simone, né? Às vezes as pessoas acham que eu saí do meu emprego, eu vou empreender. E vou empreender porque é fácil. Para empreender, você precisa ter estudo, você precisa ter qualificação, você precisa saber precificação, você precisa ter um direcionamento de qual o público que você quer atender, qual é o custo do seu produto, né? Quanto você vai ter de margem de lucro. Então, tem N coisas envolvidas. É possível? É possível para todo mundo. Né? Não é uma coisa que é limitada ou que é exclusiva, né? Mas precisa sim, a gente precisa entender que o empreendedorismo em si, ele transforma vidas, né, de muitas e muitas mulheres e de homens também, né, mas você precisa sim buscar um conhecimento, a gente não pode romantizar o empreendedorismo, né, ele precisa ser qualificado, ele é árduo, ele exige noites quase sem dormir, ele exige estudo contínuo, você precisa entender técnicas de venda, você precisa entender de contabilidade, então são N coisas... Ter o diferencial para que você se destaque dentro da sua área. Você precisa saber, né, na verdade, qual é o preço do seu produto, qual é o seu custo, para que você, assim, não trabalhe... O que eu acompanho hoje muitos grupos, né? Eu tenho alguns grupos de mulheres empreendedoras também, que a gente acaba acompanhando, acaba trocando ideias, né? Tem muita gente que não sabe precificar. E aí você acaba, na verdade, trabalha e você não consegue ver o retorno, você nunca tem um dinheiro, você nunca tem um fluxo de caixa, né? E aí isso principalmente para mulheres, né? Que tem muita mãe solo, que é empreendedora, que tem aquilo como meio de sobrevivência, né? E às vezes falta um pouquinho de conhecimento, né? Embasamento para que ela realmente saiba o que é o produto dela, quanto custa, qual é o público que ela quer atender, né? Porque aí fica mais fácil dela conseguir direcionar e ter sucesso naquilo que ela está fazendo. Para quem está em casa e já gostou desse tema e está querendo empreender nessa área, quais são as dicas que você poderia dar? Para os eventos corporativos, você precisa ter um diferencial, né? Se especialize, ache um nicho dentro do teu mercado, né, da tua cidade. Cada cidade tem uma particularidade, tem muitas empresas que fazem eventos corporativos hoje. Uma dica que eu posso dar para vocês, que eu vivenciei isso, né, que eu aplico hoje, o cliente fez uma contratação, sempre entrega um plus, um item a mais. Isso vai ser o seu diferencial. Isso vai fazer com que aquele cliente ele lembre de você, né, pelo seu atendimento, pela cordialidade, pela excelência na entrega do serviço. Isso vai fazer com que você consiga se destacar dos demais, né? Não só nessa área de gastronomia, como fidelizar também como em todas, né? A fidelização é isso. Com certeza. Gente, esse assunto já tá maravilhoso, mas a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta.
Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+ TV, a TV de toda a família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho se você ainda não é inscrito no canal, para você receber as notificações dos próximos vídeos. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. E nós vamos voltar, porque essa pessoa maravilhosa, ela tá contando coisas assim que eu também não sabia. Uns nomes diferentes. E eu queria que você contasse um pouquinho, para quem tá em casa, quais são os pedidos mais diferentes que você teve, assim, para montar essa ilha gastronômica. Aquele pedido diferente que você assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Ah, tem vários, né? Cada cliente tem sua particularidade, né? Então a gente precisa entender realmente o que o cliente busca, né? E dentro das opções que a gente tem, personalizar um cardápio para aquele cliente. Então, às vezes, tem cliente que quer, dentro de uma ilha gastronômica, inserir caldinhos, por exemplo, agora para a parte junina, né? Então, assim, você precisa ter flexibilidade, né? Entender a necessidade do cliente e personalizar. O que a gente trabalha muito é essa exclusividade, né? Que trazendo para o corporativo o que hoje tem muito no evento familiar, né? No evento familiar você consegue personalizar de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu budget, de acordo com o tema da tua festa. O corporativo, muitas vezes, ele é muito engessado, né? São cardápios prontos que as empresas oferecem. O que a gente traz é essa exclusividade de personalizar o cardápio, né? Para alcançar outros níveis de público também, né? E então a gente atende hoje desde a pequena empresa até as multinacionais, né? Desde eventos para o operacional até eventos para os altos executivos, por causa dessa flexibilidade no cardápio. É interessante, a gente está falando da questão corporativa. Sim. Aí você falou de eventos familiares. Tem bastante gente que também te procura para montar aquele evento familiar? Tem bastante. Eu fiz muito, né? Fiz muito evento familiar. Durante a pandemia ela foi um divisor de águas para todo empreendedor, né? Muitos não conseguiram sobreviver a ela e todos os contratos que nós tínhamos antes da pandemia, eles foram rescindidos e não tinha nenhuma cláusula que obrigasse aquele... Também, a gente nunca pensou nisso, na verdade, né? Que pudesse acontecer algo tão sério. Então, nós acreditávamos que aquele período ia passar rápido e a vida ia seguir como sempre estava, né? E, infelizmente, se estendeu durante um longo período, né? E muitos empreendedores não conseguiram sobreviver a isso. Então, o que a gente fez? Por isso, eu tenho tanta coisa de familiar, né? Tudo que eu fazia no corporativo, a gente passou a fazer e entregar na casa do cliente. Né? Então, eu fiz cesta de café da manhã, eu fiz kit de aniversário, eu fiz bolinho para mêsversário, eu fiz cesta de café da manhã. Que agora é moda, né? O mêsversário. Cesta de café da manhã, eu sou descendente de italiano, então eu sei fazer muita massa. Então, eu fiz nhoque recheado, lasanha, cannelloni, rondelli, quiches, que eu faço muito quiche, né? Torta de frango, torta de palmito, torta de shimeji, e isso eu entregava na casa dos clientes. E graças a Deus a gente sobreviveu a esse período, né? É interessante ela falar assim, por quê? Porque você que está assistindo tem certeza que você está se conectando a isso. Muitas pessoas, muitas empresas, né, acabaram fechando durante a pandemia, e aí precisou caminhar para esse outro lado do empreendedorismo de uma outra forma. Exato. Então, você encontrou uma outra forma de sobreviver Exato. durante a pandemia. Quais dicas você pode dar para quem está em casa e também passou por isso, está engatinhando novamente? A gente foi feito para se reinventar todos os dias. Assim, não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja vivendo hoje, você tem a possibilidade de se refazer. Você tem a possibilidade de reencontrar e achar novas oportunidades, seja para o empreendedorismo, seja para você iniciar um novo negócio, seja para você reconstruir a sua vida, você tem a oportunidade todos os dias de recomeçar. Né? Então, independente do que tenha acontecido, você precisa centralizar, né? O que eu estou vivendo hoje? O que eu busco viver amanhã? O que eu posso fazer? Né? O que está dentro do meu alcance para que eu melhore, para que eu progrida? No meu caso, durante a pandemia, quais as opções que eu tinha para gerar dinheiro, né? Porque a gente que é empreendedor, a gente precisa do monetário para pagar as contas, né?
Então, assim, o que você pode fazer de diferente, né? O que você pode fazer, o que você ainda não fez? Ah, mas eu tô estagnado, eu não consigo, eu não saio do lugar. Tá, ok, isso é mais do mesmo. O que você pode fazer de diferente hoje para você, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que se conectar com a gente, entender quem nós somos, né? Qual é realmente a nossa identidade e a partir daí a gente consegue alcançar outros níveis de propósito, outros níveis de informações, né? E a gente consegue realmente modificar a situação que a gente vive hoje, né? Seja para um negócio, seja para o familiar, seja no mundo corporativo ou seja para eventos familiares também, né? O que você pode oferecer de diferente para que você se destaque dos seus concorrentes? Eu acho que é isso. Você que está em casa se identificou? Eu tive um relato uma vez de uma pessoa falando assim, olha, durante a pandemia as pessoas pararam de comprar da minha empresa e ele fazia camisetas. E aí o que ele fez? Ele se reinventou. Como a Angel tá falando, ele começou a fabricar as máscaras e ele falou que ele cresceu muito durante a pandemia. Então, algumas pessoas, alguns concorrentes fechando as portas e ele se reinventando e ganhando dinheiro e faturando muito mais fazendo máscaras, que é bem isso que você falou. Não consigo fazer isso, entregar um evento corporativo onde, né, não pode ter aglomeração e tudo, mas eu consigo entregar na casa, eu consigo fazer essa parte personalizada. Isso também foi muito importante. Isso acho que foi o essencial, né? Em qualquer circunstância, a gente precisa pensar na segunda oportunidade, né? O que eu posso fazer de diferente? Se hoje eu estou limitada a alguma situação, como eu posso alcançar outra forma de crescimento, outra forma de exponencializar o meu negócio? Hoje eu trabalho um exemplo, né? Hoje eu trabalho com cesta de café da manhã. Eu preciso faturar X, eu não estou conseguindo. O que você tem feito de diferente na sua cesta de café da manhã? Diferente dos seus concorrentes para que você consiga destacar? Muitas das vezes a gente precisa sair um pouco da mesmice em que a gente vive, da zona de conforto e precisa estudar. Precisa olhar outras áreas e buscar novos conhecimentos, novos insights. Um exemplo, né? Quem trabalha com evento... hoje a gente tem Pinterest, tem YouTube, tem o Google. Então, assim, busque, né, referências fora do Brasil, né? O que está em alta, né? Seja de cesta de café da manhã, seja de qualquer tipo de evento. O que o seu concorrente está fazendo que você pode melhorar? E tenha exemplos, né? Pega o concorrente mais top que você tenha na cidade, nem concorrente, né? Pegue o profissional mais top que você tenha na tua cidade e estude o que aquela pessoa faz, o que aquela empresa entrega, qual é o diferencial dela, por que ela está se destacando no mercado, né? Qual é o nível de excelência que ela entrega. Isso ajuda muito a gente ter um posicionamento diferente. Com certeza. Gente, esse assunto tá maravilhoso, mas a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta.
Estamos de volta com o programa A Sua História da TV D3 Mais TV, a TV de toda a família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você quiser que ela responda, que a gente responda uma pergunta sua, deixa aqui nos comentários que ela vai ter um enorme prazer em responder, tenho certeza disso, tá bom? E eu queria fazer um agradecimento especial para S Acessórios. S Acessórios que tem esses acessórios maravilhosos, estão comigo toda semana. Toda semana ela separa esses acessórios com todo carinho, com uma qualidade e um requinte que só a S tem. E Estúdio Paola Make, que faz essa maquiagem maravilhosa, que é uma maquiagem para estúdio, gente. Não é qualquer um que sabe fazer essa maquiagem maravilhosa. E eu falo para uma pele já de 50 anos, então não é qualquer um que faz uma maquiagem para uma pele madura. Então, Estúdio Paola Make. Então, estamos de volta com a Angel. Angel, esse assunto tá maravilhoso, eu tenho certeza que o pessoal de casa tá curtindo muito. É um assunto que a gente não ouve falar muito. A gente ouve falar, assim, das pessoas que preparam esses coffee, mas você vem com uns termos diferentes, com uns nomes diferentes. Explica um pouquinho mais esses termos diferentes, o que significa, o que é dentro dessa gastronomia, o que você traz de diferente nesses eventos que você traz, qual é esse público que te procura mais? Tá bom. Primeiro, eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É muito importante para a gente que está à frente de um negócio ter essa oportunidade que a Simone está nos dando, né? De falar sobre o negócio, de falar sobre o empreendedorismo, né? De mostrar um pouco sobre os nossos bastidores, né? Que nem a gente estava conversando agora, nem tudo é sorte. Atrás disso existe muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, né? E o grazing food, ele é um termo, ele já existe há muitos anos, né? Isso é praticado muito fora do Brasil, que é essa parte de comida espalhadas, né? É onde são mesas gastronômicas que tem a parte de doces, salgados, frios, antepastos, é uma mistura, né? Que é onde as pessoas circulam em volta dessa mesa para comer. Então, isso pode ser para um casamento, isso pode ser para um evento corporativo, uma reunião executiva. Ela te possibilita infinitas opções para atender, né? E hoje o nosso diferencial, ele trabalha exatamente isso, né? Um mix de produtos. Então, dentro dessa ilha que a gente monta, tem frios, tem charcutaria, tem doces, quiches, pães, antepastos, né? E aí a gente coloca pequenos copinhos de docinhos, né? Que a gente chama de verrine. E aí tem diversas opções. As quiches, né? Que são muito saborosas e alguns conhecem como torta, mas na verdade ela não tem, ela é feita de massa podre, só que ela não tem a cobertura, né? A cobertura dela é um creme. Então e aí a gente brinca, né, com cores, texturas e sabores, né? E aí eu particularmente eu amo isso, gosto muito do que eu faço. E aí a gente coloca um pouquinho de amor, que aí as coisas funcionam de uma maneira mais fácil, né? E engraçado você estar explicando o que é esse nome diferente. E eu tive a oportunidade no casamento do meu mentor, o Renner Silva, que um beijo, Renner. E eu tive a oportunidade de experimentar essa gastronomia dessa forma que você está explicando, mas eu nem tinha ideia que era esse nome. É isso. Né? Olha que coisa gostosa. É muito bacana. Hoje existem buffets renomados, né, que já seguem esse conceito, na verdade, né? E é muito bom, porque assim, você consegue atingir todos os públicos, até quem tem algum tipo de restrição alimentar. Por exemplo, hoje no nosso cardápio, a gente tem itens para quem tem restrições alimentar. Então tem sem glúten, sem lactose, a gente coloca, por exemplo, coisas sem açúcar, tem gente que não pode, às vezes o evento. Então você tem que entender, né? A necessidade do mercado, né? também. Porque eu não ouço falar muito. Você que está em casa, você entendeu que ela tem um produto diferenciado. Ela vai entregar para você que tem problema com glúten, tem problema de diabetes. Então, olha só como é gostoso você ter alguém que é especialista no assunto e que vai trazer para você. E eu ouço muito, eu não vou comer o bolo porque tem glúten. Exato. Eu sou intolerante à lactose. E você traz todo esse diferencial nos eventos. A gente precisa incluir, né? A inclusão ela tem que acontecer em todas as áreas, né? Não é só na área emocional, não é na socioafetiva, ela tem que acontecer também na área alimentar. Ontem eu estava fazendo um evento em uma loja
fantástica, né? A loja Área, uma loja de iluminação, e a gente estava numa fábrica que chama Itamonte. E aí uma arquiteta veio lá, ela falou, eu preciso falar com você. Aí eu falei, né? Eu falei, aconteceu alguma coisa? Porque às vezes, né? Ela falou, não, só queria te agradecer. Ela falou, porque é o primeiro evento que eu vou que tem inclusão. Por quê? Tinha guacamole, aí tinha as bolachinhas de arroz, tinha o bolo sem glúten e sem lactose, né? Tinham itens para veganos, vegetarianos, então assim, e tinha comida normal, né? Então todos conseguem participar. E aí é o network que consegue acontecer, porque aquela pessoa que tem algum tipo de restrição, o que acontece? Ela vai embora, terminou a palestra, ela vai embora, ela não pode comer, então assim, fala um oi, 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 Às vezes nem e vai. não vai. Entende? Então isso Porque é muito falta legal. essa informação que você traz, essa inclusão, né, desses alimentos para poder suprir todo mundo. E a nossa proposta dentro da Sweet Angels hoje é assim, é para a parte corporativa, é levar um evento gastronômico de alta qualidade, né? E realmente para que esse momento do network ele flua, né? Porque através da mesa, de uma maneira leve, você consegue ali formar parcerias, né? Você consegue realmente conhecer os participantes daquele lugar de uma forma leve, descontraída, falar a respeito da palestra, do evento que aconteceu, e ali surge, né, novas oportunidades de negócio. Sociedades. A socialização, ela é muito importante, né? Então, assim, não é só, o que eu falo assim, o evento ele não é só uma venda de um produto, né? São N coisas que estão envolvidas e aí acaba... que a gente estava falando anteriormente, né, alcançando alguns propósitos que a gente tem em particular. É uma frase que eu ouvi uma vez e eu nunca mais esqueci. Seja interessante e não interesseiro. Quando você começa a se conectar com uma pessoa no network, é muito interessante que você seja solícito, ofereça algo para essa pessoa sem querer nada em troca e as coisas vão fluir de uma forma mais natural. Nós vamos para um breve intervalinho e a gente já volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Para você que está chegando agora, nós estamos com a Angel, ela que é especialista em culinária gastronômica, eventos gastronômicos para empresa, gente. E o assunto está maravilhoso. Então, se você não pegou o comecinho dessa entrevista, assista depois lá o início, porque tenho certeza que você vai adorar. Nós estamos com o programa A Sua História, da TV D3+ TV, a TV de toda a família. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser muito importante. Já ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E eu gostaria de fazer mais um agradecimento à Márcia, Estúdio Company Hair. Ela que fez o meu mega. Ela já fazia o meu mega. Gente, vocês lembram que eu estava com o mega mais curtinho, né? Ó, e esse mega maravilhoso. Voltei ao mega mais compridinho. Márcia, o meu muito obrigada por todo esse carinho. Bom, Angel, vamos voltar um pouquinho. Sim. Você quer continuar ali? Quer agradecer as mensagens? Sim. Tem bastante mensagens ali? Muito obrigada, viu, gente? Vocês que me acompanham, que torcem por mim, que estão sempre ali mandando mensagem, né? Os meus clientes também, que estão sempre elogiando, sempre agradecendo. Gratidão, meu muito obrigado. Aquela frase que você falou, para mim, ela faz muito sentido. Seja interessante, não seja interesseiro, né? Independente de corporativos, de eventos, eu sempre entrego um plus, né? Seja para o cliente, seja durante o atendimento, seja para a ilha gastronômica, e você ser grato pelaquela oportunidade, você ser grato por estar aqui nesse momento, a gratidão ela abre muitas portas, né? A gratidão ela te dá acessos que você nem imagina. Então, quando a gente acorda e a gente é grato a Deus, quando a gente vibra nessa frequência, as coisas acabam fluindo, né? E isso eu falo de coração, assim, para vocês também. Desenvolva, né? Gratidão é uma coisa que ela é desenvolvida no dia a dia. Né? Ao invés de você reclamar,
quando você reclama, você está clamando por Duas mais vezes. daquilo, né? Você está clamando por aquilo que você não quer. Então, o universo ele não entende um não, né? O não é nulo, né? Então, assim, agradeça. Agradeça pela vida que você tem hoje, agradeça pela posição que você se encontra hoje e mentalize realmente o que você quer alcançar, seja na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional ou no seu negócio. Isso é muito importante, né, Simone? Eu costumo dizer que a gratidão é uma pílula que, se você tomar todos os dias na dose certa, a prosperidade ela vem. E quando eu falo de prosperidade, não é só a prosperidade financeira, não. É a de saúde mesmo, a do seu relacionamento. Então, a prosperidade em todas as áreas. E a gratidão, ela te permite isso. E logo que eu tive o contato com a Angel, eu não a conhecia só por mensagens, eu já senti. Ela emana isso, gente. É muito gostoso. Eu tô aqui, eu tô sentindo essa energia gostosa. Então, tudo que ela tá falando realmente é verdadeiro e é de coração. É verdade. Eu acredito muito nisso, né? E eu acho que isso abre N portas pra gente, né? A vida não é só negócio, né? A vida é muito mais do que negócio. Só que quando você realmente consegue enxergar essa oportunidade que a vida te dá de crescer, de evoluir, automaticamente a prosperidade no teu negócio ela vai chegar. É automático. Não tem como. Então, quando você consegue enxergar quem você é, trabalhar as suas limitações e focar, né, na sua expansão como um ser, né, um ser humano, como um ser espiritual, isso caminha para outros lados, né? Eu falo que assim, hoje eu consigo ter portas abertas, me assentar em novas mesas, elevar a frequência dos meus eventos por causa dessa gratidão. Quando você não reclama, quando você é grato por aquilo que você tem, as portas se abrem, né? E aí você consegue, com estudo, a gente não pode esquecer disso, né? Você precisa fazer sua parte, você precisa estudar, você precisa correr atrás, você precisa pagar, porque tem coisas que são pagas, né? Muitas coisas são bênçãos de Deus, outras coisas são portas que Deus abre, mas você precisa fazer a sua parte. Exatamente. Né? Então, e assim, a gente consegue crescer no negócio através disso também. Vamos falar assim dos eventos. Entre fazer um casamento e fazer um evento corporativo, o que queima mais no coração da Angel? Corporativo. O corporativo. Eu imaginei que você ia dizer que o casamento ele é mais... Não. O casamento, ele é muito lindo, mas eu vou ser muito sincera. Para o dono de um buffet, o casamento, ele é bem desgastante. Ele tem toda uma preparação antes, ele tem uma equipe de staff que precisa estar ajustada. É uma coisa muito importante, a gente não pode brincar com os sonhos de ninguém. Então, é uma ocasião muito especial, tem que ter muito comprometimento, muita responsabilidade e exige demais, né? Tanto do maître ou até mesmo do dono do buffet em si. Uhum. Hoje, qual é o acordo que eu tenho em casa? Que, aliás, Sé, obrigada, viu, por tudo que você tem feito por nós. Então, qual é o acordo que eu tenho em casa? Hoje, eu preciso estar em casa aos finais de semana. Então, a minha opção é trabalhar o corporativo. Mesmo porque eu gosto muito dessa parte do network, de você estar conversando, de você estar em contatos e de você levar para essa parte, para essa reunião executiva, uma coisa mais agradável, né? Você quebrar aquele tabu do coffee break, café, pão, bolo e chá e jogada numa mesa, né? Então tem arranjos florais. As disposições, né? As disposições, a gente brinca com altura, a gente brinca com cor, né? Eu gosto muito de folhagens, então todas as mesas eu coloco folhagens, tanto na mesa, né? Falo no chão da mesa, na base da mesa, como arranjos mesmos em vasos, né? Eu acho que isso me faz feliz hoje, na verdade, né? E quando a gente faz o que a gente gosta, né? Tudo flui. Tudo flui. Você falou assim da preparação antes, quando é casamento. Existem aqueles casamentos que você precisa fazer a degustação antes para provar. Na parte corporativa também é assim? Às vezes, quando é um cliente novo, ele quer sim. E aí a gente consegue fazer, né? Uma caixa degustativa e enviar. Mas o corporativo, ele trabalha muito por indicação.
né? Então, assim, quando é uma indicação é mais fácil, né? Porque fulano indicou, eu quero mesmo o cardápio. Porque vi um evento anterior, nossa, porque a comida é sensacional, porque teve isso, aquilo outro. Então a pessoa já entra no teu Insta, no teu site, e ela já fala, eu quero o cardápio que você fez ontem, eu quero o cardápio que você fez em tal empresa. Então, assim, é mais fácil, né? E a gente consegue trabalhar com uma fluidez melhor também. Não que não exista particularidades. E você acredita que o público chega mais, os clientes, eles chegam mais através de redes sociais ou através realmente das indicações, esse referido? Então, eu nunca tinha trabalhado com marketing para os eventos, né? Eu trabalhei... Os seguidores que eu tenho hoje no Instagram são orgânicos, são clientes atendidos durante todo esse tempo. E agora, recentemente, acho que faz uns 2, tá indo para o 3º mês, que eu tô fazendo um trabalho de tráfego digital com o Henrique. Henrique, obrigada, viu, meu querido? E aí isso faz com que eu alcance novas empresas, novos clientes em determinadas regiões, né? Então, hoje eu tenho alguns pontos flegados, tenho aqui em Alphaville, tenho na região que eu já tenho, que é Berrini, Faria Lima. Então, estão vindo novos clientes, mas 80% hoje são clientes de indicação. São públicos quentes, Sim. Mas com a internet aí a gente vê essa necessidade de buscar esse público frio também e trazer esses clientes. A gente precisa estar atualizado, né? A gente precisa investir no nosso negócio, tem que contratar uma agência séria, tráfego pago não é uma coisa barato, é um investimento que você tem que fazer, porque para o Google você paga no mínimo R$ 1.200 por mês, então é uma coisa que, assim, é um investimento, e aí você tem que ter a noção de que aquilo é gradativo, né? Eu vou investir hoje, amanhã eu vou estar bombando de atender. Não. É todo um funil, é um né? Funil. E se você não entender que se você não procura uma agência, alguém, você vai perder. Mas é só ir lá e não é, gente, não é, porque eu já tentei fazer isso e eu perdi dinheiro e não veio lead qualificado. Então, isso que você trouxe é muito importante, porque não é só ir lá e depositar o dinheiro, pagar. Não, precisa ter sim uma agência, né? Para fazer todo esse trabalho para você. Não é eu presa, né? Você tem que delegar. Nós vamos para um breve intervalinho e a gente já volta, porque o assunto tá interessante. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV da sua família. Não se esqueça de curtir,
comentar, compartilhar. Tem vários comentários aqui. Você depois não conseguiu mandar um comentário aqui? Pode deixar depois no direct, depois da Angel, que ela com certeza vai responder com muito carinho, tá? Antes de eu voltar aqui com a Angel, eu quero fazer mais um agradecimento. Eu quero agradecer a Cris Albuquerque, gente. Ela faz as minhas unhas toda semana com tanto carinho, com tanto amor, que dá até dó de tirar o esmalte quando eu volto na outra semana, gente. Porque a unha tá sempre muito perfeita. Cris, ó, um beijo. Muito obrigada pelo carinho de toda semana. Diz uma coisa, você falou que tem uma coisa para compartilhar. Compartilha aqui uma coisa boa. Não é, às vezes não é tão boa, né? Eu tinha uma par dentro da empresa, e aí quando eu comecei a fornecer os cafés, ela chegou para mim, no meio de todo mundo, era a nossa equipe, né? Andy, eu preciso te fazer uma pergunta, eu tô para te fazer uma pergunta faz tempo, mas eu acabo esquecendo. Eu falei, pode fazer. Você não tem vergonha de vir aqui servir café? E aí, assim... Então, isso que faz, né? Qual foi a minha resposta para ela, né? Eu falei, olha, quanto que você ganha? O salário já aumentou? Ela, não, a gente continua no mesmo patamar. Eu falei, então, quantas horas você trabalha hoje? Porque eu trabalhava 12 horas por dia. Ela também, a mesma coisa. Não, continua igual. Eu falei, então, eu trabalho 3 vezes menos que você e atualmente eu ganho 2 vezes mais que você. Se você estivesse no meu lugar, você sentiria vergonha? Na verdade, é uma crença dela, né? Exato. E assim, o que acontece? Às vezes, você no teu empreendedorismo, você precisa saber quem você é e aonde você quer chegar. Existem pessoas que no meio do caminho, elas vão tentar te desanimar, né? Só que o que é mais importante é você acreditar em você. Você buscar conhecimento e crescimento para você. E aí o resto e os outros são apenas eles, né? O nome já fala que é resto, né? Exatamente. E é importante isso, porque como nós estávamos falando, né? Foi sorte, né? A pessoa fala assim, mas ela chegou até lá, mas foi sorte. Mas a pessoa não viu a caminhada que você teve, o quanto você estudou, o quanto você se qualificou para você não só ir lá e servir um café, mas proporcionar uma experiência gastronômica única, que eu acredito que é o que você faz. Sim, e gente, eu amo servir café, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, independente do patamar que a gente esteja, nós somos todos iguais, né? E a tua essência é o que vale, né? Então, independente da posição que você esteja, o que vale na realidade é a essência, né? E quando a gente faz as coisas com amor e quando a gente acredita no nosso potencial, as portas se abrem, né? Isso, e flui com mais naturalidade, né? Esse tipo de pessoa, eu costumo dizer assim que são pessoas que está triste com a própria profissão, né? Eu creio nisso, está triste com a própria profissão e ela quer desvalorizar a profissão do outro. Então, quando ela diz isso, é justamente para ofender mesmo, é para magoar mesmo. Mas você, assim, com esse jeitinho angelical, tem conhecimento do que é a gratidão. Exato. Tem conhecimento de quando a pessoa chega e fala algo que é para realmente te magoar, e você com essa superioridade maravilhosa aí, essa leveza. Ninguém, eu tenho uma frase que ela é muito, muito bacana e ela serve para N coisas, né? Ninguém dá o que não tem. Exatamente. Então, assim, aconteceu alguma coisa no teu caminho, alguma pessoa fez alguma coisa, assim, ninguém dá o que não tem. E quando você entende essa frase, pronto. Acabou o problema. Fulana não fez, tá tudo bem, mas é dela. Ela não consegue, ela não tem para dar, né? Mas então eu sou diferente dela. Eu vou dar o que eu consigo, né? Isso aí. Eu quero fazer um agradecimento, que linda. te entregar esse mimo. Muito obrigada. Uma caneca com o nome do programa e o seu nome, para você se lembrar o quanto foi importante para você, né? Para quem estava em casa assistindo o seu programa, a sua história, você fala assim com uma leveza e é tão gostoso. É o que você falou, quando a gente faz o que a gente ama, é gostoso falar sobre, né? É leve falar e você passou isso, né? Para quem está em casa, essa leveza do empreendedorismo, o amor do que você faz, o amor em servir esse cafezinho de uma forma diferenciada. E eu gostaria que você passasse as suas redes sociais, como faz para te encontrar, como faz para te contratar.
Nós temos um site, né? É www.sweetangels.com.br e tem o nosso Instagram também, que é a mesma coisa, né? Atelier Sweet Angels, Sweet de doce, S-W-E-E-T. E Angels de Angélica. Então, assim, ó, não conseguiu pegar aqui, a gente deixa depois na descrição, mas não conseguiu pegar as redes sociais, não conseguiu pegar o site aqui, entra nas redes sociais, eu vou estar marcando também o arroba dela, para que você faça a pergunta. Como que eu faço? Eu não consegui pegar lá os contatos certinho, né? As pessoas vão entrar em contato. Eu tenho certeza que ela vai responder vocês com todo amor certeza. E com todo carinho, gente. Olha, eu não queria terminar esse programa, porque esse programa, ele tá divino. E é gostoso quando a gente tem uma pessoa que tem esse carisma, muito que obrigada. Fala com amor no que faz, né? Que tem amor à profissão e faz com maestria, né? Muito Isso obrigada. É muito gostoso. Como eu falei, nós nos conhecemos hoje pessoalmente, conversamos ali uns 20 minutinhos e foi uma conversa tão gostosa, né? Saber que você... entende um pouquinho do universo, da lei do universo, dessa gratidão de agradecer a Deus por tudo, né? A gente se conecta de uma forma mais rápida, gostoso, né? A conexão ali por mensagem já foi rápida, né? Então é muito gostoso quando tem essa conexão, né? E fica aberto aqui o convite para você vir quantas vezes forem muito necessárias para você fazer essa divulgação desse trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que tem empresas ali que acabam contratando um buffet e a gente fala, contrata uma coisa e acaba recebendo outra. Então aqui, pelo que vocês já ouviram, vocês vão contratar e vai ter ainda um plus, né? E ela sempre traz um plus ali para você. E é esse diferencial que faz com que você cresça no seu negócio. Então hoje não foi só sobre gastronomia, mas sobre empreendedorismo. Para você que está em casa, está querendo empreender, né? Esse conteúdo ele foi para você. A Angel deixou dicas maravilhosas. Deixa agora para mim 2 dicas para quem está querendo empreender e ouviu toda essa história e falou assim, não, essas 2 dicas eu vou conseguir. Se profissionalize, né? Isso é a primeira, né? Dentro do empreendedorismo, a gente não pode romantizar. Você precisa realmente ter embasamento, tanto técnico e principalmente financeiro. Então, assim, entenda qual é o seu custo para que você consiga saber qual é a tua margem de lucro. Isso é muito importante para qualquer tipo de negócio, né? Seja grato. Eu queria expressar minha gratidão a você, expressar minha gratidão a Deus por tudo quanto que Ele tem feito e por tudo quanto que Ele ainda vai fazer. E você que é empreendedora e tem algum tipo de dificuldade, meu Insta tá lá tem meu WhatsApp. Se eu puder ajudar e contribuir em alguma coisa para você, eu tô de coração aberto, tá? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que está assistindo, pelos comentários, pelas mensagens. Deus abençoe. Gente, esse foi o programa A Sua História. E ele vem ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Nós temos esse compromisso. Você tem esse compromisso comigo. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. O meu muito obrigada a cada um de vocês que esteve comigo por todas as mensagens. Um beijo, até o próximo programa. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.